Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Cleiton, André, Sônia, Rosa, Tonieta, Eliene, né? Eliene, Suzana, doutora Suzana, boa noite, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. O assunto de hoje é somos o que comemos. Eu vou fazer duas abordagens que eu acredito que sejam inéditas. Então não espere que eu vou ficar falando daquelas mesmas coisas de sempre, que é importante comer coisa saudável e tal, né? Voltei a usar o limão, deu certo, não tive problema com o estômago. Oh, que maravilha! Notícia boa, André. Boa noite. Gift. Tarcísio Penalva. Faz tempo que eu não te vejo, viu, Tarcísio? Seja bem-vindo. Então, não vou ficar repetindo aquelas coisas que vocês já sabem. Eu vou abordar duas coisas diferentes, dois assuntos totalmente diferentes, eu acredito que para 99% de quem vai assistir. Somos o que comemos. Mas não vou ficar lá falando que você não deve comer fast food, comer só alimentos integrais. Não. Eu vou abordar, vou trazer uma linha diferente, né? Uma linha diferente de raciocínio. Aproveitar que já tem vocês já estão aqui, em respeito a vocês que já estão aqui, então já vamos começar. Primeira pergunta, eu quero começar perguntando, vou perguntar para vocês. A estrutura do seu corpo, como o seu corpo é, o seu organismo é, quando é que foi definido as características? Duas coisas definiram as características do seu organismo. Se hoje você é uma pessoa saudável, se você é uma pessoa doente, se você é alto, baixo, magro, obeso, duas coisas definiram isso. E é isso que eu quero que você entenda. Duas coisas. Quais são as duas coisas? Primeiro, a genética e segundo, a epigenética. Genética é aquilo que você herda dos seus pais, que você herdou da sua mãe, do seu pai. E epigenética? Escreve para mim, por gentileza. Foi na concepção. Perfeito. André. É André de quê? É o que, André? É André. São dois nomes, um deles é André. Elas puras ali é André ou não sei o que André, né? Eu vou te chamar de André, que eu já decorei André. Foi na concepção, perfeito. Perfeito. E aí na concepção, duas coisas. Você herdou a genética, ou seja, o seu DNA carrega ali as informações do seu pai e da sua mãe. Hamilton André, muito bem, Hamilton. Hamilton André, parabéns, você acertou. A concepção, a genética é aquilo que você herdou do seu pai e da sua mãe. Mas a epigenética, o que é epigenética? Começa aí, pessoal, porque aqui comigo as minhas lives são participativas, eu gosto de participação. O André já acertou ali, ele disse concepção, ele já foi em cheio, o Hamilton André. Eu quero agora que você me diga isso da genética. Mas epigenética, é esse assunto que eu quero falar com você. O assunto de hoje, somos o que comemos, mas eu quero abordar do ponto de vista da epigenética. O que significa epigenética? Quem é que sabe? Quem que já ouviu essa palavra epigenética? Já ouviu, mas não sei o que significa. Pelo menos já ouviu. Manda aí, faz um comentário, por gentileza. Quem já ouviu epigenética? O que é epigenética? Genética é aquilo que você herdou do seu pai e da sua mãe. Mas epigenética será resultado do nosso estilo de vida. Ana Cláudia, que menina inteligente essa Ana Cláudia, né? O resultado do estilo de vida. Tudo. O ar que você respira, a água que você bebe, a comida que você come, se você vive estressado ou não, se você vive numa cidade agitada, vive no campo, tudo isso vai interferir na epigenética, né? Pois bem,
Epigenética, então, é o estilo de vida e que inclui aquilo que comemos, aquilo que bebemos. Agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil, presta atenção, pergunta mais difícil agora. Quando é que começa a epigenética? Quando começa a epigenética? Quando começou a epigenética na sua vida? A genética são os genes que você herdou do seu pai e da sua mãe, dos seus avós, né? Mas epigenética tem a ver com estilo de vida. E a minha pergunta é, quando começou a epigenética? Eu acho que eu estou abordando algo inédito, pelo menos eu nunca vi ninguém abordar isso. Com certeza alguém já deve ter abordado no lugar do mundo, mas eu não conheço, né? Então, a área de biologia que estuda quando nascemos no útero de minha mãe. Muito bem, estou gostando. Quando você muda o seu estilo de vida. Na mãe. Ana Cláudia, mãe, explica melhor mãe. Mãe, como assim, Ana Cláudia? Fala aí sobre mãe. Eu perguntei quando começou a sua epigenética, você disse mãe. Mas no útero, é isso? Ah, sim, no útero da minha mãe. Ok. Quem mais? Quando começa a epigenética? A sua epigenética. A epigenética na sua vida começou quando? Durante a gestação. Ok? Quem mais? Quero ouvir mais opiniões. Vamos lá, pessoal. Quero ouvir mais opiniões. Quando começou a epigenética na sua vida? Genética você herdou dos seus antepassados. A epigenética ela começou no momento. Já tivemos algumas opiniões. A epigenética começa com os pais. Em que momento? Com alimentação saudável, né? É por aí, tá indo bem. Quando o bebê é desmamado, quando passamos pelo desmame, passamos a tomar os industrializados. Vamos lá, quero ouvir, raciocina. Quero ver sair fumacinha da sua cabecinha de tanto pensar, né? Porque tem a ver com o assunto de hoje, somos o que comemos. Somos o que comemos. Mas quando você começa a comer? Quando você começou a comer? Quando você começou a se alimentar? Quando? Quando você começou a se alimentar? Me responda. Quando você começou a se alimentar? A epigenética começa quando começamos a alimentar. É isso aí. Tá certo. A pergunta é, quando começamos na barriga da mãe? Porque quando a mãe se alimenta, o bebê também se alimenta. Cleiton. Esse Cleiton é um menino inteligente, rapaz. Então, na barriga da mãe, no útero. Vocês acertaram, né? No cordão umbilical que ligava você à sua mãe. Ou seja, na verdade, antes de existir cordão umbilical, nem existia cordão umbilical. Você era um embrião ali, não tinha cordão umbilical formado, né? Ele ainda estava... Você estava ainda começando com aquelas célulazinhas, sabe aquela história de gametas, aquela coisa toda, né? A célula, 2, 4, 8, 16, 32, né? Ali, o que determinou a saúde das suas células era o organismo da sua mãe. Então a sua epigenética começou no momento da sua concepção. E aquilo que a sua mãe comia, aquilo que a sua mãe bebia, e aquilo que formava o corpo, o organismo da sua mãe, é que começou a epigenética. Então quando nós dizemos somos o que comemos, antes de nós comermos, a nossa mãe comeu por nós. Ou seja, por 9 meses, a nossa mãe se alimentou por nós. E a nossa epigenética
foi definida pela nossa mãe. Durante 9 meses, exclusivamente. Mais ninguém. Depois de nascido, aí já não tinha mais a mãe. Não precisa ser mais a mãe. Pode ser uma babá, pode ser a avó, né? Pode ser qualquer outra pessoa que te deu uma madeira, que te deu a papinha. Tá entendendo? Então outras pessoas além da sua mãe, o seu pai, que te deu uma papinha, te deu uma madeira, que te deu qualquer coisa quando você era bebezinho. Mas tudo começou lá no útero da sua mãe. A sua epigenética começou lá. E a sua epigenética ela foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e evoluindo até chegar o dia de hoje. Não existe ninguém mais no mundo que tenha epigenética igual a sua, porque a sua história é única. Tá dando para entender? A sua história é única. Não existe epigenética de outra pessoa que seja igual à sua. Então, duas coisas determinam essa epigenética. Duas coisas. Aliás, a epigenética é isso aí. Mas duas coisas vão determinar tudo no seu corpo. Uma é essa epigenética, que é a alimentação, que começou lá com a sua mãe, depois com aquelas pessoas que ajudaram a te alimentar enquanto você era bebê e você era criança, e depois de uma certa idade você começou a tomar as decisões, e hoje você é adulto, você decide aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você deixa de comer, aquilo que você deixa de beber. Né? Por exemplo, uma paciente de hoje, ela tem fibromialgia, um caso real de hoje à tarde. Uma paciente minha me procurou: doutor, eu sofro muito, eu tenho fibromialgia. Eu disse: dona fulana, a senhora precisa mudar os seus hábitos. Vamos suspender o glúten, o açúcar e os laticínios. Oh meu Deus, laticínios não, eu bebo leite todo dia. Eu não consigo ficar sem leite. Eu digo: ou a senhora para com o leite, ou a senhora não vai se curar de fibromialgia. Porque o leite tem o ácido lácteo. O leite tem o ácido lácteo. E o ácido lácteo, ele gera o lactato no seu corpo. O lactato vai provocar dores terríveis no corpo. Quando você fica sem fazer atividade física, aí você vai na academia ou faz qualquer tipo de atividade física mais intensa, no dia seguinte seu corpo fica todo dolorido. Por que seu corpo fica todo dolorido? Por causa do lactato, que vem do ácido lácteo. E o que você encontra no leite, no queijo, na manteiga, nos derivados do leite? O ácido lácteo, que vai aumentar o lactato. Então uma pessoa que tem dor no corpo, o corpo todo dói, tem doenças reumatoides, tem dores articulares, dor no músculo, dor nos ossos, dor geral, a fibromialgia. Ela vai usar ácido lácteo, ela vai ingerir ácido lácteo para aumentar mais o lactato? Qual o sentido disso? Então, se quer se curar, tem que abandonar os derivados do leite. Entendeu? Então, isso é epigenética, é o estilo de vida. Se você come frituras, glúten, se você toma leite, usa laticínios, usa açúcar, não reclame das doenças reumatoides, não reclame da fibromialgia, não reclame de obesidade, nem de osteoporose, nem de diabetes, nem de coisa alguma. Né? Hoje eu tento evitar o que aconteceu com meus pais. Minha mãe infartou, infarto fulminante, e meu pai também infartou. Infartou, mas está vivo. Tarcísio, daqui para frente você vai escutar infarto todo dia, AVC todo dia, por dois motivos. Um eu posso falar, que é o estilo de vida. O outro eu não posso falar. Não posso falar, porque inclusive hoje o Facebook já me avisou que eu estou com 90 dias aí. Já não estava tendo mais, quase ninguém via o meu feed, quase 5 mil pessoas, quase ninguém via. O Facebook já mandou a mensagem dizendo que por 90 dias agora, né? Então eu não estou podendo falar quase nada. Mas
Um dos motivos é a epigenética e o outro não posso falar, entendeu? Gente infartando toda hora, vai infartar toda hora, vai ter AVC toda hora, daqui para frente vai ser a coisa mais comum, né? Voltando então à epigenética. Epigenética é aquilo que você come, é aquilo que você bebe, é aquilo que o ar que você respira, o nível de estresse que você tem, né? É o seu estilo de vida como um todo. Então nós somos o que pensamos, nós somos o que fazemos, somos o que comemos, somos o que bebemos, somos o que absorvemos, somos o que eliminamos. É o resultado de tudo isso. Esse somos o que comemos é uma frase do Dr. Hipócrates. Mas eu, no meu estudo, no meu curso, que eu dou aqui no SPA, todo sábado e domingo, neste sábado agora teremos uma turma, sábado e domingo, todo final de semana eu digo o seguinte, eu sempre ensino para os meus pacientes que fazem o curso aqui, nós somos o que pensamos em primeiro lugar, somos o que falamos, somos o que comemos, somos o que bebemos, somos o que absorvemos e somos o que eliminamos. Ficou claro já até aqui? Eu já vou passar para outra parte da aula. Crianças, alguma dúvida que o tio Zaid falou até aqui agora? Até agora? Ficou claro para vocês? Bota aí se ficou claro, se tem alguma dúvida, que eu já vou passar para um outro assunto. Então, começa lá no útero da sua mãe. Mulher grávida, curso de naturopatia só aqui, né? Aqui no SPA, só final de semana para os pacientes. Eu já fui professor da faculdade, já dei curso de pós-graduação, graduação, pós, mas agora só aqui mesmo, aqui no meu espaço. Pois bem, ficou claro até aqui essa parte? Você que é mulher, está grávida, ou se você tem alguém, parente, amigo grávido, fique atento, porque a gravidez é uma das coisas uma das maiores responsabilidades que você tem na vida, porque tudo que você comer, tudo que você beber, olha, os meus cachorros de novo, só um pouquinho, gato, tem um gato que passou bem aqui agora. Tava tudo silencioso, é só começar a live, começa os gatos dos vizinhos, cachorro, começa tudo. É uma beleza. Quando vier ao Brasil, sim, será um prazer. Então, ficou clara essa parte, eu vou passar para o próximo item. O próximo item é o seguinte. Eu acho, pelo menos eu nunca vi, se vocês já viram, né, já conhecem algum material, até me diga aí, mas eu não vi, o que eu vou falar aqui deve ser inédito. Uma outra questão fundamental é a flora intestinal. A flora intestinal é 1000 vezes mais importante do que você imagina, né? O termo técnico é microbiota intestinal. A microbiota define tudo na sua vida, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. A microbiota, a sua flora intestinal define se você vai ser gordo, vai ser magro, se você vai ter depressão ou não, ansiedade ou não. A microbiota vai dizer se você vai ter um bom raciocínio, uma boa memória, uma boa cognição ou não. A microbiota vai dizer se você vai ter câncer ou não, diabetes ou não. A flora intestinal, ela é muito mais importante do que você possa imaginar. Quanto mais você tentar imaginar que ela é importante, ela é mais ainda. O que nós temos mais no corpo? O que mais temos no corpo? Células ou bactérias? Responda aí no comentário. O que existe em maior abundância no nosso corpo, em maior quantidade? Células do nosso próprio corpo ou bactérias? Existem as bactérias do bem e as bactérias do mal. As bactérias benéficas e as bactérias patogênicas, aquelas que fazem mal, né? Não existe nenhuma pessoa igual a outra em relação à flora intestinal, né?
Não existe uma única pessoa com... A minha flora intestinal não é nem parecida com nenhum de vocês. E vice-versa. As bactérias, muito mais, correto. É isso aí, muito mais bactérias do que células. Então, nós somos mais bactérias do que nós mesmos. Olha que coisa maluca, né? A questão é essa. A nossa microbiota, ela é única. Ela é como se fosse a impressão digital. E a microbiota vai definir tudo. 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 Todo o seu estado de saúde e de doença passa por sua microbiota. Tudo. O seu raciocínio, o seu pensamento, o seu bem-estar, tudo. Se você vai emagrecer, se você vai engordar, se você vai ganhar massa muscular, tudo passa por essas bactérias. Aliás, perdão, microbiota intestinal não se restringe a apenas bactérias. Acredite, existe vírus, existe fungos. E nem todos são maléficos. Que estranho, né? Olha, mas tem algum vírus que é benéfico? Tem. Ah, mas toda bactéria é ruim? Não. A maior parte das bactérias são benéficas. É a maior parte. São do bem. Nos ajudam. As bactérias, bactérias boas, elas superam em muitas bactérias ruins, né? Então, esse é outro assunto que eu quero abordar com você. Nós somos o que comemos, e o que nós comemos determina a nossa microbiota intestinal. Puxa, vai ficar gravado isso. Escreve essa frase aí porque eu gostei. Modéstia à parte, eu gostei. Eu gostei dessa frase que eu inventei aqui agora, né? Quem é que prestou atenção nessa frase que eu falei? Digita ela aí para mim, por favor. Anote aí para não esquecer. Você lembra da frase? Quem é que lembra? Quero ver agora se estão prestando atenção. A última frase minha. A última frase. Quem é que prestou atenção? Digita aí. Quero ver se vocês prestaram atenção. Então, a nossa flora intestinal é fruto da nossa escolha alimentar. Mas que não começou conosco. Começou com quem? Começou onde? Começou quando? A sua microbiota, o que determinou a sua microbiota de hoje, começou com a decisão de quem? Quem tomou essa decisão primeiro? Quem? Vamos lá, pessoal. Participa, escreve rapidinho. Ligeiro, escreva. Começou com quem? A decisão de quem? A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. A vida é feita de escolhas. Mas toda e qualquer escolha tem as suas consequências. Então, a minha pergunta é: não tem uma única pessoa com microbiota intestinal igual a outra. Não tem ninguém igual a outra em relação à microbiota intestinal. E a pergunta que eu fiz é: essa microbiota que existe hoje na sua barriga, ela é fruto de escolhas. Mas quem tomou a primeira escolha? A mãe. Manuel, perfeito. Foi a mãe. Escolha da mãe. Perfeito. Porque é o que a sua mãe comeu, o que sua mãe bebeu, o estilo de vida da sua mãe é que determinou o começo lá no útero da sua mãe. Entendeu? Foi lá que começou tudo. Depois foram das outras pessoas. Até chegar, depois que você já era jovem, adolescente, na sua fase adulta, que é você que determina. Entendeu? Então, se você vai ter uma boa qualidade de bactérias ou não, essa decisão começou lá, muito antes de você nascer. Agora, não diga o seguinte: já que começou lá, eu não posso fazer nada. Não. Isso é diário. Todos os dias você altera a sua microbiota. Ou para melhor, ou para pior. Entendeu?
todo dia você melhora ou piora a sua microbiota. Por quê? Porque o que você come todos os dias, o que você bebe todos os dias, é a comida, é a bebida das suas bactérias. Presta atenção. Quando você estava no útero da sua mãe, qual era o seu alimento? O que vinha da sua mãe. Então, tudo que a sua mãe comia, tudo que a sua mãe bebia, ia virar o seu alimento. Porém, hoje é o contrário. Hoje, tudo que você come, tudo que você bebe, vai ser o alimento das suas bactérias, da sua microbiota, da sua flora intestinal. Então, quando você for comer agora, qualquer coisa que você for comer, a partir de agora, podemos mudar. É isso aí, Patrícia, é isso que eu estou dizendo. Tudo que você pode fazer, a próxima refeição sua, você diz o seguinte: eu estou alimentando os meus bichinhos, as minhas bactérias. O que elas estão comendo? Eu quero bactérias saudáveis ou quero bactérias doentes? Bactérias patológicas ou bactérias do bem? Benéficas? Quais bactérias eu quero para a minha vida? Porque essas bactérias, a sua flora intestinal, ela determina tudo. Eu te dou um conselho, depois, não agora, depois, você bota no Google, microbiota intestinal, estuda, leia, comece a ler a respeito. Se você fizer uma leitura de 20 minutos, só 20 minutos, pegar um texto, um bom texto de microbiota de 20 minutos, você já vai mudar muita coisa na sua vida. Então, a sua microbiota intestinal é aquilo que você... Complete a frase. A sua microbiota intestinal é resultado de tudo aquilo que você... Complete, escreva. A sua microbiota intestinal é o resultado de tudo aquilo que você... Pontinho. Reticência. Comente, por gentileza. Rapidinho. Comente. Elas comem e defecam. Come, correto, ingere, perfeito. Tudo aquilo que você come, tudo aquilo que você ingere. E essas bactérias, elas vão determinar tudo. Se você vai ter câncer ou não, se você vai ter Alzheimer, Parkinson ou não. Se você vai ser gordo ou magro, se você vai ter doenças de todos os tipos. Então, a partir de hoje, você vai pensar mais na sua microbiota, que é única, que é só sua, que é personalizada. Eu falei com vocês, quem está chegando agora, eu disse, eu vou abordar esse assunto como eu nunca vi ninguém abordar. Nem livro, nem palestra, nem aula. É uma ideia que eu tive, que eu estou falando para vocês aqui. Se vocês já tiveram uma aula dessa, me coloque aí. Porque eu nunca tive. Essa ideia eu tive de passar isso para vocês, né? Então, a importância da microbiota. Nós somos o que a nossa microbiota determina que nós sejamos, porque existe mais bactérias no nosso organismo do que células. Então são elas, bactérias, que determinam se teremos saúde ou doença. E a pergunta é, você está cuidando da sua microbiota? Você está cuidando da sua flora intestinal? O pessoal está interagindo comigo, inclusive, pessoal, vamos começar a aula, a Masterclass, todos que já compraram a lista de compras do Dr. Zait, aquele meu produto, todos que compraram, falei das bactérias que elas comem e defecam no nosso intestino. Imagine a sujeira que deixam, é verdade. Mas entenda, Patrícia, depende do que elas comem. Se elas comem coisas boas, as fezes dela não são ruins. Pensa nisso, porque as fezes das bactérias, nós estamos falando assim de forma, eu estou falando da forma mais simplificada porque eu não estou falando profissional de saúde, né? Então tem que falar uma linguagem que todos possam entender. Sim, ideia excelente. Obrigado, Suzana. Doutora Suzana, está tentando, sim.
A questão toda é, se você... Esse equilíbrio entre bactérias patógenas e bactérias benéficas. Se você tem uma alimentação adequada, saudável, você vai favorecer as bactérias benéficas e não vai favorecer as patógenas e vice-versa. Então, a sua alimentação vai determinar que tipo de microbiota você tem. E esse tipo de microbiota é que vai determinar se você vai ter doença ou saúde. Está entendendo? Se você vai ter doença ou vai ter saúde, depende de quê? Depende da sua microbiota, da sua flora intestinal. Aquilo que você come, aquilo que você bebe, vai determinar a sua microbiota, a sua flora intestinal. Está entendendo? Então, isso é muito importante. Grava isso. Né? Eu estava falando da lista de compras do meu e-book. Quem já comprou, sexta-feira, depois de amanhã, nós vamos ter a primeira Masterclass, a primeira aula para aqueles que já compraram. Inclusive, o Rubens está tendo dificuldade para identificar, porque lá só tem e-mail, ele mandou e-mail várias vezes e muitos não responderam o e-mail de Rubens, né? Então, fica avisado aqui para vocês, vamos começar a aula, sexta-feira teremos a primeira aula para aqueles que adquiriram o curso, que se chama Lista de Compras do Dr. Zait, tá? A lista de compras do Dr. Zait, né? Então, depois que li o livro 10% Humanos, mudei, exatamente. Entendeu por que é 10% humano, né? Porque o resto é bactéria, fungos e vírus e tudo mais, né? Então, aqui nesse Instagram, lá na bio, lá em cima, no cabeçalho, na bio, tem um link para você conhecer o e-book, que é um curso, né? Que se chama Lista de Compras do Dr. Zait. Quem já leu aí, vários que estão aqui já compraram, não sei se já leram, né? Mas vários aqui já compraram. E sexta-feira, então, nós vamos fazer a nossa primeira Masterclass, que é uma aula exclusiva só para quem adquiriu, tá? Nós vamos começar a ter aulas, vamos ter esse grupo vai ser vai formar um grupo para estudo, palestras, para Masterclass. Então, pessoal, resumindo a nossa conversa, preste atenção. O que eu falei até agora, para quem chegou atrasado, né? Eu disse que nós somos o que comemos, mas a nossa primeira alimentação, ela começou lá no útero da nossa mãe. Então não fomos nós que decidimos isso, foi a nossa mãe que decidiu. Depois que nós nascemos, além de nossa mãe, o nosso pai, nossa babá, avó, quem cuidou, né, enquanto éramos bebezinhos, quando éramos criança. Mas hoje somos adultos e essa decisão compete a nós. E esse conjunto de decisões, tanto dos nossos pais responsáveis até chegar a nós, determinou um tipo específico de microbiota de flora intestinal e não tem nenhuma pessoa com a microbiota igual a outra. Cada pessoa que tem nesse planeta, ela tem uma microbiota diferente, né? Existem milhares de tipos diferentes de bactérias, milhares. Mas cerca de 15 a 20, os 20 tipos, cepas diferentes, é que mais prevalece no intestino humano, né? Então, eu posso ter mais lactobacilos do que você, ou vice-versa. E então eu posso ter bactérias do tipo Streptococcus prevalecendo, aumentando no meu intestino. E eu não tenho um lactobacillus, né, o lactis, que é tão importante para mim. Eu não tenho na quantidade que deveria ter. E isso vai gerar câncer, isso vai gerar obesidade, vai gerar diabetes, vai gerar um monte de doenças. Agora que a ciência está começando alimento com leite e açúcar. Leite e açúcar
vai alimentar aquelas bactérias ruins, não as boas, né, Marli? Então essa é a questão, né? Aquelas coisas que eu já venho falando nas outras aulas, nas outras palestras aqui com vocês, eu já venho explicando isso. Então aquilo que você ingere vai determinar o tipo de bactéria que você tem. Tem que saber quais bactérias eu tenho? Tem algum exame? Tem, né? Tem exame sim. Primeiro você vai fazer um teste de disbiose, né? Um exame chamado disbiose. Disbiose é quando você tem esse desequilíbrio aí. E tem como fazer análise. Agora, não é simples, não é barato e não é qualquer laboratório que faça. É um pouco complicado, né? É um pouco complicado, mas tem sim, né? Pela própria... tem um exame de fezes específico, por exemplo, que ele faz uma avaliação de microbiota, né? Avaliação de microbiota. Mas é muito específico, são poucos laboratórios. Procure esses laboratórios grandes, essas redes de laboratórios, porque eles fazem, né? Então, resumindo, pessoal, a nossa conversa é o seguinte, para finalizar, para não estender muito. Ficou claro isso? Somos o que comemos. Mas o que comemos começou lá no útero da nossa mãe e vem até hoje, todos os dias, enquanto estivermos vivos. E o que nós comemos determina o tipo de bactérias, o tipo de micro-organismo, de microbiota que vamos ter. E se vai ter mais microbiotas patógenas ou não, se vai ter mais bactérias benéficas ou não, isso aí é o resultado do conjunto todo, de todo o conjunto, né? Do conjunto completo. Ou seja, o estresse interfere, né? Os produtos químicos, os agrotóxicos, os remédios, os antibióticos, você não sabe o que anti é contrário, bio é vida, antibiótico, aquilo que é contrário à vida. Quando você toma qualquer antibiótico, você extraiu um dente, tomou um antibiótico, você detona, você destrói, né, muitas das suas bactérias boas. Você gera um desequilíbrio enorme, né? E tem gente que fica usando antibiótico aí à torta e direito. Muitos desses remédios de farmácias, drogas sintéticas, elas destroem a boa microbiota. É isso, Cléo, o mapeamento, né? É o mapeamento de microbiota intestinal. É como eu estou dizendo, não são todos os laboratórios, mas uns bons laboratórios fazem, né? Mas o mais importante é você entender o seguinte, porque aquilo que eu disse, eles lá vão ter uma limitação, porque não tem uma pessoa com a microbiota igual a outra. Então, e você tem trilhões de bactérias. Então o que o laboratório vai te dar é uma ideia, é uma noção. Ele não vai dizer o mapa completo da sua microbiota, porque é quase impossível, né? Essa palavra eu não uso, mas é muito difícil. Então, em resumo, é o seguinte: desintoxicar seu intestino. Usar o Imunovera. Aqui em Salvador tem o Imunovera, todos os meus pacientes sabem disso. O Imunovera é o melhor desintoxicador intestinal que tem. De 3 em 3 meses tem que usar o Imunovera. 3 em 3 meses você usa o Imunovera, faz essa faxina geral. Usar lactobacilos. Você compra em casa de produto natural, compra em farmácia, depois de usar o Imunovera, né? E tomar todos aqueles cuidados. E que tipo de alimento você vai comer para ter uma alimentação, para ter uma microbiota saudável? Você que não tem ainda, você que ainda não adquiriu, adquira a lista de compras do Dr. Zait. Aqui na bio do Zait Spa Detox você vai encontrar o link, entra ali, você vai ter acesso então, né, à lista de compras. Ou seja, por que eu fiz lista de compras? Presta atenção, para finalizar. Porque receita, você acha receita em qualquer lugar. Na internet você acha receita. Mas a questão é o que comprar. Depois que você comprou, você vai ver o que você vai fazer com aquilo. Mas primeiro, a decisão mais importante. Lembra que eu falei que a vida é feita de escolhas? Mas toda escolha tem as suas... Suas o quê? Suas? Coloque aí. A vida é feita de escolha. Mas toda escolha tem as suas... Complete. Escreva, por gentileza. A vida é feita de escolha. Mas toda e qualquer escolha tem as suas...
Escreva por gentileza no comentário. Então, a ideia foi essa. Foi fazer uma lista de compras para que você, né? Boa noite. A lista tem a sua consequência, Patrícia. Perfeito. Então, essa lista de compras, você vai ter aquilo que é bom, que vai te ajudar. A receita você vai aprendendo depois. Mas a ideia é essa. O que eu devo e o que não devo. Então lá tem a lista e tem a antilista. A antilista é aquilo que faz mal. Aquilo que não é bom. Aquilo que vai gerar consequências negativas. Então, existem certos alimentos que melhoram muito a sua microbiota. Isso vai ter consequências positivas. Existem coisas de comer, que lá na lista eu chamo de coisas de comer, que vão ter consequências o quê? Negativas. Tudo são consequências. Algumas consequências são positivas. Outras consequências são negativas. E tudo depende da sua escolha, da sua decisão. Então nós somos o que comemos, somos o que bebemos, somos o que pensamos em primeiro lugar, o que falamos, o que comemos, o que bebemos, o que absorvemos, né? O que absorvemos e aquilo que eliminamos. É isso que vai definir que tipo de organismo você tem, né? Que tipo de organismo você tem? Uma dica para você saber se seu intestino está limpo é a pele. A pele. Como está a sua pele? A sua pele. Como está a pele? A sua pele. Ela é hidratada? Ela é macia? Ela tem elasticidade? Não tem? Então não precisa nem... Porque o Ailton ali perguntou sobre o exame. Primeira coisa que você vai fazer é avaliar a sua pele. Dependendo de como esteja a sua pele, você já sabe aí se você está intoxicado ou não. Uma pele saudável é uma pele macia, é uma pele brilhante, uma pele sedosa, né? E a pele é o maior órgão do corpo humano. Se a pele está bonita, é porque o resto está. Você concorda que é preciso suplementar probiótico ou não? Porque tem naturopatas que não concordam. Eu acabei de falar, acho que você não ouviu. Eu disse, você vai tomar o Imunovera, que é um desintoxicador, e depois probióticos. Mas não adianta tomar probióticos sem você fazer a desintoxicação. Você tem que limpar seu intestino e depois tomar probióticos. E além de probióticos, você precisa usar também os pré-bióticos. Anote aí, crianças, que o tio está dando dica importante. Além de probióticos, você deve tomar pré-bióticos. O que são pré-bióticos, tio? Presta atenção aqui, quem é profissional da saúde aí, eu estou falando para todos, eu não estou falando só para profissional de saúde, então eu tenho que usar expressões mais simples, para que todos possam compreender. Pré-bióticos é a comidinha das bactérias boas, entendeu? É o alimento das bactérias boas, né? É o alimento das bactérias boas. Então, se você entender isso, primeiro você tem que limpar. Pessoal, quem vai participar da aula? Patrícia vai participar da aula, não vai, Patrícia? Patrícia já falou comigo. Cléo já falou que vai participar da aula, né? Probiótico em qualquer, qualquer farmácia, por exemplo, Floratil, Repoflor, são exemplos são os mais comuns no mercado aí, né? Simforte, são os comerciais. Aí você vai na casa de produtos naturais, você vai na farmácia de manipular, né? Eu mesmo, com os meus pacientes, eu elaboro ali uma fórmula com um probiótico específico para aquele paciente, né? Mas você pode comprar esses que já tem aí. Claro que quando a gente faz manipulado, a gente faz mais específico para o caso do paciente, né? Se você tiver esse privilégio, maravilhoso,
né? Pois bem, mas então, já vou, para não alongar muito, já vou encerrando. Só que antes de encerrar, eu vou abrir para perguntas e se tiver alguma dúvida, antes de eu encerrar, alguma dúvida, alguma questão, algum comentário, vamos lá? Pergunte aí, anote aí por gentileza. Antes de encerrar, eu vou, se tiver alguma dúvida, eu vou esclarecer. Ah, Kátia também vai participar da aula, tá vendo? As alunas, só tem mulher aí na minha classe, hein? Kombucha e kefir. Puxa, por falar em kombucha, olha, se você mora em Camaçari, ou se você tem condições de pegar, essa kombucha foi a melhor kombucha que eu usei na minha vida. A dona Marinalva tem a melhor kombucha. Ela faz umas kombuchas deliciosas. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Que kombucha maravilhosa, né? Então, kombucha e kefir são maravilhosos. São probióticos, né? Rosa vai participar também? Muito bem. Sexta-feira, hein? Tem aula com o tio Zait. Aí vocês no grupo lá, vocês vão ficar sabendo de todos os detalhes. Se você comprou a lista de compras e eles mandaram, a equipe mandou para você vários e-mails, mas muitos não responderam. Então entre em contato com o pessoal aí. Hoje nós temos o Rubem, procura o Rubem aí, já fala com o Rubens, né? Da lista de compras, tá? A lista de compras, se você comprou, porque vai ter essa Masterclass exclusiva para aqueles que participaram lá da promoção, né? Esse desequilíbrio, já que afeta a microbiota, a hipocolidria, como posso melhorar esse desequilíbrio? Sim. Foi bem lembrado, Divina, será um prazer, tá? Sua presença. Veja bem, eu falei na aula passada sobre o cloro que está na água tratada, o cloro que está na piscina, que está no chuveiro. Então, eu tenho um filtro da Purifique no meu chuveiro, que retira o cloro. E eu tenho um Purifique aqui, que também retira o cloro. Então, eu não bebo cloro. Eu não uso cloro nem no meu banho, nem na água, porque o cloro, a função do cloro na água tratada é matar bactérias. Mas quando você ingere o cloro, você está fazendo o quê? Quando você ingere o cloro, ele está matando a sua microbiota. Então, muito cuidado com o cloro. Procure ter purificadores que retirem o cloro. Entendeu? Cerveja sem álcool é veneno? Não. Não é veneno, não. É boa. Eu comprei e ainda não recebi o e-mail. Olha aí, conversa com o Rubem. Rubem, ele está reclamando aqui que não recebeu. Manuel, tá? Quando eu estiver com o senhor, quando eu estive, deve ser isso, da minha próstata, 7,85. É muito alto. Provavelmente eu deve ter visto no meu exame, eu faço 600 exames, deve ter alertado o senhor fez o PSA depois disso e deu 7,85. Precisamos conversar, tá? Precisamos conversar. 7,85 é muito alto. Temos que resolver isso. Pois bem, pessoal, foi um prazer estar convosco, né? Acredito que não tem mais questões, não tem mais pergunta. Os alunos aí da Masterclass, se preparem. Sexta-feira nós vamos conversar sobre isso, certo? Está tomando remédio, mas a gente possa ajudar com outras coisas também, tá? Bom, vamos lá. É isso? Estamos ok? Então foi um prazer estar convosco, tá? Um prazer. E sexta-feira Masterclass, quarta-feira que vem
temos outra live quarta-feira que vem. Rubem, por gentileza, qual é o tema de quarta-feira? Qual é o tema de quarta-feira que vem? Né? Purifique é um filtro onde encontrar. Pessoal da Purifique, fale aí com o André, ajude a ele, né? Ajude o André, ele quer saber onde é que ele encontra o Purifique. Rubem, qual é o tema da semana que vem? O Rubem está aí ainda? Se tiver aí, ali, Purifique Salvador Oficial, tá vendo? O pessoal da Purifique está aí, conversa porque é muito bom, viu, pessoal? Eu recomendo, tá? Cadê o Rubem? Eu acho que o Rubem não está aí. Estava esperando. Alimentação versus câncer. Pronto, obrigado, Rubem. Olha, presta atenção. Você vai distribuir isso, vai avisar o máximo de pessoas possíveis. Quarta-feira que vem, nós vamos falar alimentação versus câncer. Eu estou escrevendo um livro que vai ser igual esse aí da lista de compras, que é um e-book, né? Vai estar disponível no mesmo modelo, mesmo formato. O título é O Câncer Não É Azar. Qual é o título? O Câncer Não É Azar. Semana que vem, vocês já vão ter isso de graça, esse conteúdo, parte dele gratuitamente, porque eu vou fazer o resumo desse livro aqui quarta-feira que vem. Alimentação versus câncer, né? Que o câncer não é azar. Aí o título, alimentação, já não precisa falar mais nada, você já entendeu. Então, alimentos, aquilo que você come determina se você vai ter câncer ou não. Tá? É o assunto de semana que vem. Não perca, convide o máximo de pessoas aí. Aproveita que é uma aula aqui para você cuidar da sua vida. Né? Estou à disposição. Rosa, Suzana, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até sexta-feira para os alunos da Masterclass e até quarta-feira que vem para os demais. Um grande abraço, fica com Deus.